Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus nos abençoe. É uma alegria muito grande retornar aqui à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e poder me encontrar novamente com os irmãos, sabendo que os irmãos amam ao Senhor, louvam e adoram ao Senhor. E, portanto, nós nos reunimos aqui nessa noite para, juntos, fazermos isso, um treino daquilo que faremos por toda a eternidade diante do Senhor. O tema da mensagem desta noite é a glória de Deus em nossa vida. E, para tal, peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 6. Os 8 primeiros versos. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler dos versos de 1 a 8. E aí eu quero pedir a ajuda dos irmãos, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. O último verso, o verso 8, nós leremos juntos. Então eu começo lendo assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Este é o texto. Palavra do Senhor ao nosso coração. Irmãos, um escritor estadunidense chamado Chris Wallace escreveu um best-seller. E esse livro recebeu o título de Contagem Regressiva 1945, a extraordinária história da bomba atômica e os 116 dias que mudaram o mundo. Esse é um livro extraordinário pelo seu teor histórico, por aquilo que ele conta, e, ao ler o livro, nós ficamos particularmente impressionados com as tramas governamentais, políticas, todas aquelas manifestações, pelo sim, pelo não, que envolveram este primeiro teste atômico que ocorreu no dia 16 de julho de 1945, no deserto de Los Alamos, no Novo México. Interessante, meus irmãos, que o clímax desse livro é quando, num determinado capítulo bem proposital, escrito por Chris Wallace, ele fala que um grupo de pessoas foi selecionada para assistir, testemunhar a detonação desta bomba. E aí, então, o capítulo segue dizendo que essas pessoas foram orientadas a ter algumas precauções, como utilizar óculos de proteção, e esses óculos foram altamente recomendados, dizendo o seguinte: jamais retirem estes óculos dos seus olhos, sob o risco sério de ficarem permanentemente cegos. A segunda precaução era que,
ao ouvirem a detonação, eles deveriam virar o rosto rapidamente, e num relance, quem quisesse ver poderia olhar, mas depois tirar logo o rosto, porque até mesmo com os óculos, ficar olhando aquela exposição, poderiam ficar cegos permanentemente. Após o teste, então foram entrevistadas essas testemunhas, e foi unânime. Todos afirmaram quase que a mesma coisa. O que eles disseram? Eles disseram assim que jamais esqueceremos o que vimos. Interessante, irmãos, que a gente, quando visualiza, né, essa bomba explodindo, ela sobe, ela faz um cogumelo, né? São os resíduos radioativos, mas isso é um clarão absurdo, compreendeu? Por isso que eles foram recomendados a proteger os seus olhos. Irmãos, Isaías, o profeta que nós lemos o livro, também foi exposto a uma explosão gloriosa diante dos seus olhos. Diz o texto que nós lemos lá no capítulo 6, que ele estava na sua rotina, ele era um sacerdote, servia a Deus no templo. E aí, então, ele relata que, num determinado momento da sua rotina, de estar no templo servindo ao Senhor, ele sente como que o tempo parasse e ele, de repente, vê o céu aberto e ele vê, então, uma explosão gloriosa diante dos seus olhos. E ele diz, eu vi o Senhor. Irmãos, ver o Senhor, ver a potência da glória do Senhor, é algo muito mais radiante do que qualquer bomba atômica, do que qualquer artefato produzido pelo ser humano. Isaías também vai dizer, ao longo do seu livro, que ele jamais esqueceu o que viu. Irmãos, o profeta Isaías, portanto, ele acrescenta uma nota histórica, só para a gente se situar em que momento isso acontece. Ele diz, no verso 1, no ano da morte do rei Uzias. Pois bem, Uzias foi um excelente rei, um ótimo rei. Ele reinou sobre o reino do sul, Judá, reinou sobre Jerusalém 52 anos. Foi um reinado próspero, foi um reinado de paz, foi um reinado em que Judá viveu praticamente o seu auge, os seus melhores dias. Mas, no entanto, irmãos, no final da vida de Uzias, ele comete um pecado terrível. Ele desobedeceu objetivamente ao Senhor, porque o Senhor havia dito que um sacerdote jamais poderia fazer o que o rei fazia, e jamais um rei poderia fazer o que o sacerdote fazia. Esses dois ministérios estavam separados, não poderia haver confusão, não poderia haver o acúmulo dessas funções numa única pessoa. Uzias, então, ele entra no templo e queima incenso como se fosse um sacerdote. Diz-nos a Escritura que o Senhor o puniu, ele ficou leproso, e ele morre leproso. Por causa disso, ele morre em vergonha. Depois dele, então, irmãos, depois da sua morte, as coisas pioraram muito lá no reino de Judá, à medida, inclusive, que as ameaças de uma possível invasão externa, que vinha por conta dos assírios, que já tinham arrastado o reino do norte, já tinham levado o povo de Israel, já tinham arrastado o povo de Samaria para o cativeiro. Agora os egípcios, os assírios, estavam começando a descer as suas botas truculentas em direção a Jerusalém. A ameaça estava, portanto, se fechando, o cerco estava se fechando. E diante dessas ameaças terríveis, o povo estava aflito. Não havia mais um rei forte sob o trono estava desocupado. A ameaça externa estava chegando. O que fazer, então? É neste cenário, queridos irmãos, que o povo, então, começa a fazer muitas perguntas sobre quem haveria de defendê-los, quem haveria de livrá-los, quem poderia lutar pelo povo. É nesse momento que a gente vê tudo aquilo que acontece a partir do capítulo 6.
Capítulo 6, portanto, começa no primeiro verso que a gente leu, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. É assim que começa o texto que a gente vai meditar. Então, meus irmãos, nesta noite, nosso Deus, eternamente bendito, santo, Todo-Poderoso, nos reuniu para cultuá-lo, mas Ele também quer nos ensinar, esta noite, 4 lições importantíssimas para orientar a nossa espiritualidade. A primeira lição que aprenderemos hoje é que o Deus glorioso se revela transformando a nossa realidade. Veremos isso no verso 1. Depois nós aprenderemos que o Deus glorioso ele é cercado de adoração e louvor das suas criaturas. Veremos isso nos versos 2 e o verso 4. Depois seremos ensinados quanto a uma terceira lição profunda, que é o Deus glorioso confronta e expõe a impureza humana. Veremos isso nos versos de 5 a 7. E, por fim, a última lição. O Deus glorioso se revela e nos purifica para servi-lo. Veremos isso no verso 8. Vamos às lições desta noite. O Deus glorioso se revela e transforma a nossa realidade. Isso está no verso 1. Irmãos, aqui nós encontramos Isaías aprendendo 2 coisas. Primeiro, ele entende quem é Deus que se revela para o homem. E depois ele vai entender quem é o homem a quem Deus se revela. Se não, vejamos. A primeira lição que Isaías aprende, e que nós também aprendemos com ele, Isaías entende quem é o Deus que se revela ao homem. Gente, é o Senhor dos exércitos. É assim que ele é chamado. Ele é eternamente bendito, reina sobre toda a sua criação. O Senhor glorioso, que faz resplandecer a radiância da sua santidade. Nós temos ouvido falar um termo que aparece na Bíblia, que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o resplandecer da sua santidade, o maior atributo de Deus. Está claro isso? A santidade de Deus, ela é tão radiante, ela é tão brilhante, que isto foi chamado e reconhecido como a glória de Deus. Então, meus irmãos, esta é uma visão muito rara que nós temos. O trono de Uzias estava vazio, mas aqui aparece um contraste. O céu aparece, é descortinado, e o que Isaías vê é que o trono na terra está vazio, mas o trono de Deus não está vazio. Isso traz uma profunda consolação ao coração de Isaías. Então, meus irmãos, embora o mundo dos homens esteja um caos, e para piorar ainda mais a situação, o reino de Deus não é abalado. Embora o Senhor seja alto, excelso, imenso, transcendente, Ele também é imanente, próximo, disponível. E é essa primeira lição que chega ao coração de um homem que está aflito pelo destino do seu povo. De fato, toda a terra está cheia da glória de Deus. Nada abala o governo de Deus. E isso traz consolação ao profeta. Assim, meus irmãos, aquele que se assenta acima dos céus, em seu trono poderoso, também habita aqui na terra em toda a sua glória, não apenas naquela nuvem que encheu o templo naqueles dias passados, não apenas naquela montanha que tremeu, fumegou, quando ele entregou as tábuas da lei a Moisés. Ele está em todos os lugares, nos corações dos seus santos, o tempo todo. Isto é profundamente consolador, porque você pode ajoelhar diante dele, porque você pode abrir o seu coração, porque você pode falar daquilo que torna a sua alma pequena, porque você pode chegar diante dele e dizer: Deus, esses são os pesos do meu coração, e ele não está longe de você,
Ele não está distante, Ele não está indiferente, Ele está ali do seu lado, ouvindo a oração que sai do seu coração quebrantado e compungido. Amém, meus irmãos? Este é o nosso Deus. A segunda coisa que Isaías entende, meus irmãos, à luz desse primeiro verso, ele entende quem é o homem a quem Deus se revela. Tanto é que ele vai escrever um pouco mais lá na frente, no seu próprio livro, no capítulo 43, versos 6 e 7, ele vai dizer que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem é um ser criado com imagem da glória de Deus e com a semelhança moral dos seus atributos. Deus o criou assim, Deus o fez assim, para que este homem, sob a direção e o cuidado amoroso do Senhor, pudesse representar os atributos morais do Senhor, para que Deus pudesse ser reconhecido na sua própria criação mais excelente, que é o ser humano. Isaías, então, começa a entender também a real distância entre o santo Deus e a existência humana. Nós não podemos ver a glória de Deus. Isso é fato. Irmãos, nós não podemos enxergar a Deus face a face. Não resistiríamos. Então, como é que Deus resolveu este problema? Quando Deus quis comunicar a sua mensagem de salvação, o que é que Deus fez para se aproximar do homem que não poderia percebê-lo, não poderia vê-lo? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que veio dele o viu e o revelou a todos nós. E aqui nós encontramos a primeira percepção cristocêntrica desta mensagem. Embora Deus seja transcendente, embora nosso Pai seja altamente glorioso, embora Ele esteja aquém das suas criaturas, Ele se fez conhecer através do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, por repetidas vezes, vinculou a sua própria imagem, o que Ele era, ao Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Percebe? Ele estava sempre dando visibilidade ao Pai em si mesmo. Ele dizia assim: vocês querem saber quem é o Pai? Olhem para mim. Vejam os atributos do Pai em mim. Vejam a bondade do Pai em mim. Vejam a compaixão do Pai em mim. Vejam a misericórdia do Pai em mim. Vejam o amor dedicado do Pai em mim. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio para aproximar o inaproximável. Veio para trazer a nossa dimensão, o Deus bendito, todo-poderoso, Criador do universo, que Isaías viu e tremeu. Agora nós podemos olhar para o Senhor Jesus e ver o rosto do nosso Pai. Já não temos mais aquela sensação de orfandade. Já não temos mais aquela crise de estarmos alheios, indiferentes, soltos na criação. Não, estamos vinculados ao Pai. Somos seus filhos por adoção. O Senhor nos recebeu para Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Os versos 2 e 4, nós lemos assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 pares de asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esses 2 textos, versos 2, 3 e 4, esses 3 versículos, nos ensinam a segunda lição que a gente aprende nesta mensagem, que é o Deus glorioso que se revela e muda a nossa realidade. Esse Deus glorioso, ele é cercado de adoração e é cercado de louvor das suas criaturas. Como é que uma cena do céu
impacta a nossa realidade aqui na terra. Irmãos, vejam só. Isaías entendeu a natureza da adoração. Como assim? Isaías, conforme disse aos irmãos, era um sacerdote que servia a Deus no templo. Ele e seus companheiros sacerdotes estavam acostumados com os lugares santos, pessoas santas, cerimônias santas, vestes santas, tudo aquilo que apontava dentro da liturgia santificada para Deus. E a função específica deles era não deixar o povo esquecer do culto, de tudo aquilo que lembrava Deus. Mas, irmãos, algo maravilhoso que Isaías aprende aqui é que Deus não é apenas santo. Igreja do Cruzeiro, preste atenção para isso. Deus não é apenas santo. Deus não é um pouco separado. Deus não é um pouco diferente. Deus não é um pouco separado para fazer coisas que nós não fazemos. Deus é pessoa 3 vezes santa, totalmente outro, completamente diferente, separado de tudo na sua criação. Ah, como isso mexeu com o coração de Isaías, porque ele estava acostumado com tudo que era santo. E sabe, esse que é o grande problema, quando você encontra pessoas muito acostumadas com uma determinada coisa, ela fica como que indiferente àquilo tudo. E Deus vem e diz, eu estou muito mais elevado do que todas as suas perspectivas e interpretações da realidade. Eu estou muito mais elevado. E aí, irmãos, um estudioso da Bíblia disse e destacou que a santidade de Deus é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes assim. Ele é, essencialmente, o Santo de Israel. Então, irmãos, adoração, à luz do que a gente está vendo aqui, tem a ver com a nossa santidade ou com a nossa atitude santificada diante do Deus que é 3 vezes santo. Adoração tem a ver com o reconhecimento da presença gloriosa de Deus no chão da vida, na existência, na vida cotidiana. Tem a ver com o reconhecimento do santo em nossas vidas. Por isso é que os irmãos encontram lá em Provérbios, capítulo 3, verso 6, que nos diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você quer ter o seu caminho endireitado diante do santo? Reconheça a santidade do Senhor na sua vida. Reconheça que os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Reconheça que o Senhor nos vê de uma forma penetrante, absolutamente entrando na nossa interioridade. O Senhor sonda a motivação do nosso coração, e essa motivação que gera as ações que praticamos. O Senhor faz um profundo exame de quem nós somos, e do que temos, e do que imaginamos diante dEle. Irmãos, Isaías entendeu também a natureza do louvor. Perceba uma coisa interessante. Louvor aqui, quando ele olha aqueles seres angelicais, né, orbitando em torno do trono de Deus, ele percebe uma coisa interessante. Irmãos, só uma pausa para a gente falar aqui, só um parêntese que eu quero falar aqui. O texto nos fala, dos versos 2 a 4, uma classe de criaturas angelicais das mais poderosas, que são chamados de serafins. Serafins, segundo a ordem angelical que aparece na narrativa do texto bíblico, são as criaturas mais poderosas, mais próximas de Deus. A própria etimologia do nome serafim significa aquele que arde em paixão pelo Senhor. Olha esse negócio. E eles estão orbitando, o serviço dele perpétuo é orbitar em torno do trono do Senhor. Entendeu?
A descrição que a Bíblia nos dá aqui, eles têm 3 pares de asas, com 2 cobrem os olhos, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Veja que nem mesmo as criaturas mais santificadas da criação celestial não se permitem ver a Deus face a face. Você entendeu isso? Eles cobrem os olhos. Eles guardam os seus pés. E há um reflexo disso no texto profético, quando a gente encontra no livro do profeta Abacuque, o texto que diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. É um reflexo dessa visão de Isaías. No mesmo livro a gente encontra um texto também que diz assim: guarde os teus pés quando estiveres na casa do Senhor. É também um reflexo dessa observação do profeta. Mas olha, irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que antes de haver uma declaração, há uma atitude reverente. E que atitude reverente é esta? Guardar os olhos para não ver o Senhor. Guardar os pés na presença do Senhor. Então, antes de haver uma declaração, há uma atitude. O protocolo relacional com Deus começa assim. Primeira coisa que Deus requer é o nosso coração reverente diante dele. E não apenas aqui no culto noturno, ou na escola dominical, ou no momento em que nós nos encontramos como igreja para celebrar a presença do Senhor. Não. Quando termina o culto, e nos intervalos entre os domingos, é aí que a gente anda com as mãos e com os pés guardados e com o coração guardado diante do Deus Todo-Poderoso, porque estamos sempre diante dele. Estão entendendo isso, meus irmãos? Aquilo que a gente vê como cena do céu, uma cena de culto, precisa refletir na nossa própria vivência nos dias que nós vivemos. E isso é muito interessante, porque essa atitude reverente de aquele que reconhece a Deus, e Isaías está ouvindo isso, e Isaías está impactado com isso. De repente, Isaías vê que toda essa atitude reverente é seguida de uma declaração. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que eles estão fazendo? Eles estão declarando o atributo de Deus. Eles estão declarando aqui a glória excelsa do Senhor. Então, gente, o que é louvor? Louvor não é louvação. Louvor não é, aquelas percepções humanísticas que a gente coloca sobre as nossas sensações. Não. Louvor tem a ver principalmente com a observação que a gente faz do caráter de Deus. E nós declaramos para a nossa instrução, para a nossa alimentação, para a nossa apropriação, para a nossa redenção também. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que louvor tem a ver com a declaração dos atributos de Deus. A adoração tem a ver com a atitude reverente diante do Senhor. Por que quis falar isso? Porque hoje, em tempos de tanta confusão espiritual, as pessoas confundem conceitos e acham que simplesmente se entram atrasadas na igreja, e o louvor já começou, você já entra assim meio balançando, não? Já entra assim meio né? Primeira coisa que Deus requer de você é que o teu coração já tenha vindo de casa, preparado para adorá-lo, como Davi que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa adorá-lo todos os dias na beleza da sua santidade. Isso ele está falando na casa dele, antes de ir para o culto. Compreende isso? Então a gente já deveria vir para a casa do Senhor com esse entendimento de que vamos encontrar com Deus. Então que o meu coração vá preparado pelo caminho, no trânsito, que ele venha reverente, na expectativa de encontrar com o Senhor e suas bênçãos.
E aí nós sentamos nos nossos bancos aqui e ficamos nos nossos lugares. À medida que o serviço de culto vai acontecendo, eu vou dando graças, porque cada ato de culto eu pude encontrar com o Senhor, com a sua glória, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia. Nós precisamos discernir o que estamos fazendo ao cultuarmos ao Senhor, porque estamos sempre na sua presença. Amém, meus irmãos? E aí, meus irmãos, há uma coisa maravilhosa que também Isaías percebe aqui, que é a relação que existe entre adoração e serviço. Você percebeu a proporção das asas dos anjos? 4 asas para adoração, 2 cobrem os olhos, 2 cobrem os pés e 2 voam. Voar ao redor do trono, este é o serviço. Você percebeu que há mais asas para a adoração do que asas para o serviço? Nós vivemos um tempo em que a gente inverte as prioridades. Nós queremos ser muito ativistas. Nós queremos ser pessoas muito ocupadas, inclusive na casa de Deus. Nós queremos ser pessoas continuamente agitadas. E oramos pouco, e adoramos pouco, e louvamos pouco, e nos encontramos pouco com Deus. Mas somos muito agitados. Nós invertemos porque está na nossa natureza sermos ativistas. E quando a gente olha para este texto, a gente vê que a proporção aqui é: adore mais ao Senhor, louve mais ao Senhor. E aí então sirva na direção santificada de ter estado e estar na presença do Senhor, fazendo algo para Ele, que Ele lhe inspirou o coração para fazer. Amém, meus irmãos? Isso precisa estar no nosso coração. Os versos 5 e verso 7, acompanhem aí, diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Irmãos, aqui nós aprendemos a terceira lição preciosíssima desta noite, que é: o Deus glorioso que se revela, confronta e expõe a impureza humana. E veja, irmãos, isso é maravilhoso a gente ver esta ação de Deus. Porque, veja, a primeira coisa que a gente vê aqui é que essa revelação gloriosa do Senhor Deus abalou totalmente Isaías. Ao som da voz daqueles seres celestiais, você vê no texto, não apenas o templo tremeu até as suas fundações, mas Isaías foi abalado até o âmago do seu ser. Visões anteriores da glória de Deus no texto bíblico nos mostram que as pessoas quase que morriam, não é? Pessoas que viam a Deus passavam dias de cama, ante a visão terrível que é Deus revelar-se às pessoas naquele tempo do Antigo Testamento. Esta visão gloriosa desmontou Isaías completamente. Ver Deus em toda a sua glória soberana reduziu Isaías a quase nada. O profeta, então, diante dessa visão gloriosa da santidade de Deus, olha para o seu próprio coração, para o seu próprio caráter, e ele não vê bem algum nele mesmo. E ele se viu em falta com Deus. Primeira percepção que ele tem, à luz dessa visão, né? Então, Isaías, a segunda coisa que a gente destaca aqui, é que ele não sabia o que dizer, o que fazer na presença de Deus, senão confessar a sua pecaminosidade. Irmãos, ele faz isso com referência aos seus lábios. Provavelmente, ele pode ter ficado mudo diante dessa visão poderosa. Sabe aquela sensação de você quer falar e não fala? Sabe aquela sensação de que a sua boca está travada, você quer falar, você quer dizer, você não fala, porque você está incapacitado para isso? Foi a mesma sensação de Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo Gabriel veio anunciar que Isabel, sua esposa, estaria grávida. Não é? Aquela sensação de emudecimento.
E parece, irmãos, que é isso que acontece aqui. Pode ter sido, em parte, talvez, por causa do entendimento judaico daquela época, de que o que sai da boca procede do coração, onde habita toda a maldade, à luz de Mateus 15, 18. Não é? O perdão que Isaías recebe, no verso 7, é particularmente doloroso. Envolve uma brasa acesa, pressionada nos lábios de Isaías, tirando a sua culpa, expiando o seu pecado. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a segunda referência à presença do Senhor Jesus Cristo neste texto. Vemos aqui um prenúncio do sofrimento doloroso do servo sofredor que teve que sofrer, morrer, para expiar o nosso pecado. Nós vemos aqui o Senhor Jesus neste texto. Assim, meus irmãos, nós vemos tantas coisas maravilhosas dentro dessa percepção. O verso 8, e já chegando ao final desta palavra, nós encontramos assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a quarta lição que você aprende agora é que o Deus glorioso que se revela, transforma, que é cercado de adoração e louvor, que aparece para expor a nossa natureza, Ele faz tudo isso para nos purificar, para servi-lo. Maravilhosa essa percepção. E aqui, irmãos, nós vamos ver que na adoração, Isaías experimentou a presença de Deus. Quando Isaías adora a Deus, ele encontra o perdão divino. Sabe, isso me faz lembrar muito um pouco da nossa experiência enquanto cultuamos ao Senhor, não é? Irmãos, se eu fosse perguntar aqui esta noite, quantos de vocês que já chegaram aqui quebrados, de coração partido, amargurados, entristecidos, e aí você senta nesse seu banco aí, e você diz assim: Deus, hoje, Senhor, hoje eu estou arrasado, Senhor. E aí você começa a se juntar à adoração do povo que ama o Senhor. E você começa a louvar a Deus. E você o faz com todas as forças do seu coração. E você começa a se encontrar no rio da vida do Senhor. E você percebe que o Senhor te pega com todas as suas dores e te coloca no curso do rio da vida, enquanto o seu povo está louvando a Deus, e você se junta a esse louvor santificado. E você vê o quanto que as suas feridas estão sendo saradas à medida que nós louvamos. Você percebe que muitos dos seus problemas diminuem de tamanho diante da adoração ao Deus vivo. Você percebe que enquanto você está louvando, a realidade toma a verdadeira dimensão do que ela é de fato. Nós a superdimensionamos no nosso sofrimento. E vem o louvor e a adoração. E diante do Senhor, nós passamos a ter a exata medida das coisas como de fato são, de acordo com a perspectiva de Deus. Quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos o Senhor nos pega então e nos leva para o seu templo diante dele, e passamos a olhar com ele a nossa própria realidade. As nossas dores ainda continuam doendo, as nossas lágrimas ainda continuam caindo, mas agora nós sabemos que há um propósito santificado para tudo isto. E aí nós nos juntamos aos santos que declaram, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, dos que são chamados segundo o seu propósito. Viram? E aí então, irmãos, a experiência de muitos aqui e de muitos irmãos nas outras igrejas, é que às vezes a gente chega e senta arrasados, desconjuntados pela vida, e o Senhor, então, no culto da adoração a Ele, nos reunifica, nos junta novamente ao povo santo de Deus, e nós passamos a experimentar a libertação graciosa que vem por adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o Deus que é acima de tudo,
e completamente diferente de todos os outros. Esse Deus nos conhece, está atento às nossas misérias e quer nos purificar. Isaías foi inspirado a representar o Senhor, servindo-o com o seu coração. E aqui nós encontramos a terceira referência à presença do Senhor Jesus Cristo nesta mensagem. Veja, Deus remove a culpa e perdoa pecados. O foco central da nossa adoração deve ser sempre em Deus e a sua ação salvadora no Senhor Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho é sobre o Deus que fez, por meio de Jesus, para nós tudo aquilo para que pudéssemos ser perdoados, para que a nossa culpa pudesse ser removida e para que pudéssemos estar diante do Senhor, perdoados por meio da mediação do Senhor Jesus Cristo. Isaías, portanto, foi liberto da sua culpa e do seu coração, então seu coração, por profunda gratidão, responde ao chamado do Senhor. Aqui, então, irmãos, nós temos a transição que ocorre de ministério na vida de Isaías. É nesse ponto que Isaías deixa de ser um sacerdote para tornar-se o profeta do Senhor, um dos maiores profetas. Ele vai ser chamado de o profeta messiânico, porque em todo o seu livro há mais referências ao Senhor Jesus Cristo do que qualquer outro conjunto no Antigo Testamento. Irmãos, o que levamos para casa hoje? Veja, em primeiro lugar, nós falamos aqui que o Deus glorioso se revela e transforma a nossa realidade. Que aplicação nós podemos fazer e levar para a nossa casa? Primeiro, se a nossa vida está em desordem e caótica, nós precisamos olhar para cima, para o Senhor, pois a visão do seu inabalável reinado glorioso pacifica nossos temores e desfaz o peso das nossas angústias que nos paralisa a vida. Aprendemos também nesta noite que o Deus glorioso se revela e é cercado de adoração e louvor de suas criaturas. Que aplicação você leva para a sua casa? Aqui, à luz desse ensino, nós precisamos entender corretamente a adoração e o louvor para só então servir o Senhor com plena consciência e integridade. Você servirá melhor o Senhor, você servirá com mais compromisso, quanto mais você conhecer o Senhor e adorá-lo e louvá-lo. Louvado seja o Senhor por isso. A terceira lição que nós aprendemos nesta noite é que o Deus glorioso que se revela, ele confronta e expõe a natureza humana. O que você leva para casa como aplicação? Veja, hoje, preste atenção a isso, hoje, diante da visão gloriosa da santidade de Deus, nós, todos nós aqui, inclusive eu, reverendo João Geraldo também, devemos perguntar ao nosso coração o que realmente amamos, em quem realmente acreditamos, o que realmente temos praticado e que testemunho realmente temos apresentado ao mundo. A quarta lição que nós aprendemos nesta noite é que o Deus glorioso que nos purifica para servi-lo de todo o nosso coração, nos leva a pensar, refletir no seguinte, e essa é a última aplicação que você leva para a sua casa. Assim como Isaías, nós fomos libertos, e a resposta do nosso coração deve ser, por gratidão, responder ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Irmãos, diante de tudo que foi falado, diante das aplicações propostas, diante dos ensinos que foram direcionados ao seu coração, somos constrangidos pelo Espírito do Senhor a responder com fé e obediência, submissão ao Senhor, para que possamos viver vidas que glorificam seu santo nome.
Deus os abençoe. Quero orar por você mais uma vez. Amém? Santo Deus bendito, Pai amado, teu povo que se reúne em culto diante do Senhor nesta noite, e diante desta palavra que chega ao nosso coração, nós não temos outra alternativa existencial a não ser declarar a nossa profunda submissão ao Senhor, nossa profunda gratidão, e dizer: Deus, guia-nos para mais perto do teu coração. Há impedimentos, há pecados a serem ainda confessados, há impurezas na nossa vida, mas, Senhor, que neste contato, nesta aproximação, o Senhor vá nos purificando de tudo aquilo que não agrada ao teu santo nome. E aí, Senhor, leva-nos para mais perto de ti, faze-nos ser testemunhas tuas, enviados pelo Senhor para representar a glória do Senhor nesta terra. Faça isto, Deus. É a oração que te fazemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.